Boa tarde, queridos, graças e paz. Sou Leonardo, aluno do 4º período, Carisma, Rio, turma dos sábados. E nessa tarde, Deus colocou uma palavra no meu coração. E o título dessa palavra que o Senhor plantou no meu coração é A Mais Cruel Orfandade. Eu me lembro que esse ano eu estive no Descende, em Brasília, e em diversos momentos se apresentavam vários ministérios, missionários naquele lugar. E um dos ministérios que muito me chamou a atenção era o ministério que cuidava de pessoas que ficaram em situação de orfandade, e devido a países em guerra civil. E um grupo de missionários agia de duas formas, agia em duas vertentes. Eles tentavam reencontrar aqueles que ainda tinham a sua família, mas que por causa da guerra se separaram, e aqueles que não conseguiam, realmente não encontravam nenhum familiar, eles trabalhavam na vertente da adoção, para fazer com que eles se reintegrassem de volta à família. Porque a orfandade, ela é uma tristeza muito grande. Você não ter a figura de um pai, você não ter a figura de uma mãe. Mas nessa tarde eu queria falar sobre um outro tipo de orfandade, que é a orfandade daqueles que têm em seu lar um pai e uma mãe, mas mesmo assim são tão afastados, são tão distantes do seu pai e da sua mãe, que eles não se sentem filhos. Então, através desse exemplo bíblico, nós vamos ver como é triste você ser filho e não se sentir como filho, e não viver como filho. E o texto que dá base a essa mensagem está em Lucas, capítulo 15, do 25 ao 31. Diz assim: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Ele lhe respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar. Então seu pai insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço. Nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Esse texto, o foco dessa parábola, o espinha dorsal dessa parábola é o filho pródigo. Um filho que abandona seu lar, que pega a parte da sua herança, mesmo com seu pai ainda vivo. O pai lhe concede a parte que lhe cabia e ele vai para a terra distante. Mas Deus colocou em meu coração falar acerca deste outro filho, do irmão do pródigo, que é alguém que sempre estava lá, sempre ficou, sempre trabalhou, sempre serviu, mas ele não se via como um filho. E de repente você pode perguntar agora, mas o texto que lemos não fala diretamente de orfandade. Não existe nenhum versículo que lemos que fala assim: o filho que ficou não se sentia filho. Então como nós podemos chegar a essa afirmação de que ele sofria de um tipo de orfandade que, na verdade, atua em muitos de nós, que atuou muito em mim, e que o carisma tem me trabalhado nessa visão de ser filho e de ter direito, por ser filho, não por ter mérito, mas por ser aquilo que Deus nos escolheu para ser. Esse filho que ficou, ele não tinha. E como a gente percebe isso? Pelas ações que ele deixa transparecer através do texto. As suas atitudes demonstram uma falta de identidade, de filiação.
E é sobre essa falta de identidade, essas ações que ele demonstra, é que nós vamos falar um pouco. Veja, as ações do irmão do filho pródigo. A primeira coisa que ele alega é o seu pai. Quando o seu pai, ao saber que o seu pai recebeu um filho perdido de volta, ele alega ao seu pai que trabalhou todos esses anos. Ou seja, ele tinha o que eu chamo de síndrome de serviçal. Ele se via há tanto tempo como um servo, como um trabalhador do seu pai, que ele esquecia da sua própria identidade de filho. Ele via que trabalhava para o pai, ele não via que trabalhava para algo que era dele. A terra que ele arava era do pai. Os gados que ele cuidava era do pai, não era dele. Ele não se sentia dono de nada, ele tinha uma síndrome de serviçal. E quantos de nós, dentro da casa de Deus, sendo filhos de Deus, lavados pelo sangue de Deus, remidos pelo sangue do Cordeiro, e continuamos vivendo numa síndrome de servo, numa síndrome de escravo, como se nada fosse nosso direito, mas tudo já foi conquistado na cruz do Calvário. Jesus já encravou o pecado, a morte, a dor, as enfermidades na cruz do Calvário para nos fazer vencedor. Ele tinha síndrome de servo, ele se achava servo, ele se via como servo. E essa identidade de servo, essa síndrome de servo era algo tão marcante em sua vida, que matava o seu sentimento de filiação. Aquele filho, além de ter síndrome de servo, quando ele vai falar com seu pai, ele fala: olha, eu trabalhei para ti todos esses anos. E outra coisa, nunca desobedeci uma ordem sua. Eu sempre obedeci a sua lei. Eu sempre obedeci aquilo que você mandou. Ou seja, esse rapaz argumenta com o pai, baseado no que ele faz e não em quem ele é. Essa é uma triste realidade daqueles que são legalistas. Porque o legalista, ele tenta chegar diante de Deus e ele tenta pautar a sua vida com Deus pelos seus méritos. Eu fiz, eu trabalhei tantos anos nessa igreja, eu trabalhei tantos anos nessa casa, eu fiz tantas vezes isso, eu fui tantas vezes ao monte, eu fui tantas vezes ali, acolá e coisa e tal. E ele argumenta com Deus baseado nas suas ações, naquilo que faço. Eu faço. Olha, o filho pródigo abandonou lá, é verdade. O filho pródigo desprezou o pai, é verdade. Mas o filho pródigo sabia quem era o seu pai. Tanto é que sabia a quem requeria a herança. Aquele homem argumenta com base no que faz e não em quem ele é. Aquele homem não entende que tudo que o pai tem é dele. O pai falou: ora, mas para que você me pede um cabrito? Para que você me pede um novilho? Tudo que está aí é teu. E isso Deus nos diz essa tarde. Tudo que o Senhor ganhou, conquistou na cruz do Calvário, é nosso. Porque somos filhos, não por nosso mérito, mas pelo que Ele é e pelo que Ele fez, e não porque nós fazemos. A consequência do sentimento de orfandade. Aquele que sofre do sentimento de orfandade não compreende a misericórdia do Pai. É por isso que em muitos lugares pessoas não conseguem se compadecer do seu irmão. O legalismo entra de uma forma tão grande, corrompe tão grandemente as pessoas, que elas não conseguem ter misericórdia de ninguém. Isso era uma causa constante de travamento entre Jesus e os fariseus, porque os fariseus eram tão legalistas que eles não conseguiam entender misericórdia. Quando Jesus concede misericórdia à mulher adúltera, quando Jesus concede misericórdia a Zaqueu, quando Jesus concedia misericórdia a qualquer um que estava errado, aquele que é legalista não entende a misericórdia, porque ele acha que ele está ali pelo que ele faz e não pelo que ele é. Consequência do sentimento de orfandade, ele não se compadece do perdido. Aquele que não se compadece do perdido não entende que ele é filho. Ainda não entendeu a sua filiação a Deus. Para
concluirmos nessa tarde. Um filho que não entende a sua relação com seu pai, jamais entenderá os seus direitos e jamais compreenderá a sua herança. Jamais compreenderá a sua herança. É por isso que às vezes as pessoas falam em cura, falam em fé, falam em poder de Deus e as pessoas não entendem. Porque eles se comportam de uma maneira tão legalista que eles não conseguem entender a sua herança escondida em Deus. E para finalizar, a nossa filiação em Deus nos dá um coração gracioso. Aquele homem deveria entender que era um irmão que estava voltando. Mas ele não compreende isso, porque o seu coração não era gracioso. Que a graça e a paz do Senhor Jesus acompanhem todos nós. Amém?